Amém. Agora sim. Amém. Acho que não vai precisar do microfone, né? Estão me ouvindo bem aí? Dizem que o nordestino gosta de falar alto. Eu acho que isso realmente é verdade, viu? Mas eu quero fazer as palavras da minha esposa, que veio aqui à frente. É uma alegria realmente muito grande estar com vocês. É realmente emocionante ver rostos que a gente fazia tempo que não via, né, devido a esse período de pandemia que nós infelizmente tivemos que passar aqui, enfrentar. Mas glórias a Deus que nós estamos aqui vencendo e continuaremos a vencer, porque o Senhor é conosco. Amém? E como disse Valci, já que a igreja aqui está reiniciando as suas atividades, para nós é uma alegria muito grande poder fazer parte deste reinício. É a primeira vez que nós estamos nesta igreja aqui, local. Como minha esposa disse, nós vimos uma vez aqui com o pastor Ed passeando, né? Passamos aqui na frente, mas não entramos porque não tinha culto aqui. E hoje estamos aqui reiniciando as atividades da igreja local. Então, para nós é uma alegria muito grande, uma satisfação imensa poder fazer parte deste reinício do trabalho aqui em Areias de Baixo. E, com certeza, para nós é um privilégio imenso poder fazer parte deste trabalho, poder fazer parte deste recomeço de atividade ministerial com os irmãos aqui. Um privilégio imenso. E eu queria hoje justamente falar um pouco mais sobre privilégios que nós temos em Cristo Jesus. Eu queria compartilhar com vocês lá em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2. 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Eu queria que a gente pudesse... Eu sei que você sabe, você conhece, mas é sempre bom a gente relembrar os privilégios que nós temos em Cristo. Porque o brasileiro tem, infelizmente, o mau costume de ter a memória curta e se esquecer facilmente das coisas. Não é verdade? O brasileiro consegue esquecer muito fácil as coisas. Então, é sempre bom a gente estar relembrando quais são esses privilégios que nós temos em Cristo Jesus. 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, a partir do versículo 13, diz assim a palavra do Senhor. Amém? Todos acharam lá? 2 Tessalonicenses, capítulo 2, a partir do verso 13. Todavia, irmãos, amados do Senhor, devemos sempre dar graças a Deus por vós, pois Ele vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação feita pelo Espírito e pela fé na verdade. E para isso vos chamou por meio do Evangelho que vos anunciamos, para alcançardes a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Sendo assim, irmãos, permanecei firmes e conservai as tradições que vos foram ensinadas, tanto de viva voz, quanto por meio das nossas cartas. Que o próprio Senhor Jesus Cristo e Deus nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça, concedam ânimo ao vosso coração e vos fortaleça para fazerem sempre o bem, tanto em atos como em palavras. É um privilégio, como eu disse, estar com vocês aqui neste recomeço de atividades ministeriais. E é também um privilégio podermos desfrutar daquilo que Cristo alcançou na glória, na cruz do Calvário, para cada um de nós. O apóstolo Paulo aqui, em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, ele está falando um pouco das coisas futuras, da vinda do Senhor. E ele diz que antes que essas coisas aconteçam, virá infelizmente um tempo de apostasia. Muitos se afastarão, deixarão a fé
E infelizmente, é o que nós temos visto nesses últimos tempos, muitas pessoas sendo apóstatas, se afastando da fé, deixando de lado a sua fé em Cristo, se permitindo se influenciar por vãs doutrinas, por ensinamentos errôneos, e tem se afastado da fé. E aí o apóstolo Paulo nos dá o primeiro privilégio do versículo 13. Irmãos amados do Senhor, devemos sempre dar graças a Deus por vós, porque Ele nos escolheu desde o princípio para a salvação. Isso é um grande privilégio que nós temos, salvação no Senhor. E essa salvação não foi de improviso, Deus não simplesmente preparou essa salvação de um acaso ou por improviso, não. Ela veio desde a fundação do mundo. Já parou para pensar nesse grande privilégio que nós temos? Antes de eu nascer e vir a esta terra, antes de você nascer e vir a esta terra, Deus já se preocupou comigo e com você e já providenciou um meio de nos salvarmos das garras do pecado, de nos salvar das garras do diabo, através da morte sacrificial de Cristo Jesus. Isso desde a fundação do mundo. Eu nem existi, eu nem sonhava em existir, nem tampouco vocês. Mas Deus já se preocupou conosco e já providenciou um meio de nos salvar, desde a fundação do mundo. Isso é ou não é um grande privilégio que nós temos? Já imaginou? Que Deus amoroso, que Deus grandioso em se preocupar comigo e com você, meros pecadores. Ele nos conhece intimamente e já nos conhecia desde o ventre da nossa mãe. Todos os dias da nossa vida estão escritos no livro dele. Ele sabe todas as coisas da nossa vida, o que nós iríamos fazer, o que nós iríamos aprontar. E olha que nós já aprontamos muito, né? Mas mesmo assim, mesmo sabendo de todas essas coisas, desde a fundação do mundo, desde o princípio, Ele já se preocupou em nos salvar. Que grande privilégio! Salvação em Cristo Jesus. Ele nos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação feita pelo Espírito e pela fé na verdade. E aí o segundo privilégio. E para isso, Ele nos chamou por meio do Evangelho, que vos anunciamos, para alcançardes a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele nos chamou para perto dele. Ele nos chamou para termos comunhão com Ele. Ele nos chamou para termos intimidade com Ele. Ele não só se preocupou conosco desde a fundação do mundo, mas Ele também nos amou de uma forma tão tremenda e tão especial, que Ele nos chama para termos comunhão, para termos intimidade com Ele. Ele nos chamou para estarmos junto dEle. Juntos. Para juntos podermos caminhar com Ele. Para juntos andarmos com Ele. Eu sei que muitos de nós passamos e já passamos por várias situações, por várias dificuldades. Mas quantas vezes você pôde perceber, quem sabe naquele momento de angústia, de dificuldade, a presença do Senhor ali ao teu lado? Quantos de nós já podemos perceber? E muitas vezes nós nem sequer percebemos, mas o Senhor está ali conosco, lado a lado, Ele está ali nos segurando, nos ajudando a ultrapassar, a vencer os problemas, as dificuldades que nos vêm. Porque Ele nos chama a termos comunhão, Ele nos chama a termos intimidade com Ele. Ele não só nos salvou, mas Ele quer ter comunhão conosco, intimidade com Ele.
e conosco. E de que maneira isso vai se processar? Como é que nós temos comunhão uns com os outros? Eu não posso ter comunhão com vocês se eu não conhecer nenhum de vocês. Nem tampouco vocês comigo. Nós não podemos ter comunhão se nós não nos conhecemos, se nós não buscarmos estar juntos. Não é verdade? Como nós vamos ter comunhão se a gente não busca estar junto, se a gente não se conhece, se a gente não se fala? Que comunhão é essa? Não é essa a comunhão que Deus quer ter conosco. Não. Não é. Mas é uma comunhão de intimidade. De intimidade. Quantas vezes? Eu tenho certeza que você já passou por alguma dificuldade e você pode perceber o agir de Deus, a mão de Deus ali na sua vida, trabalhando ali ao seu favor. E olha que tem muitas coisas que a gente nem percebe, mas Deus está ali conosco. E com certeza nós temos muitas experiências de intimidade com o Senhor. Eu tenho uma experiência, eu tenho várias na verdade, mas no ano passado eu tive uma experiência, digamos assim, mais afetiva com Deus, de mais a proximidade, onde eu pude verdadeiramente perceber ali Deus agindo em meu favor. O ano passado eu estive internado, fui acometido de Covid e eu tive 50% do meu pulmão comprometido. Eu tive que ficar durante 24 dias internado no hospital. E eu não queria ir para o hospital, de maneira nenhuma. Se tem alguém que não gosta do hospital, esse tal sou eu. Eu não gosto. E eu não queria ir. E eu só fui porque a doutora disse que você vai fazer uma tomografia. Na minha mente eu ia fazer a tomografia e ia voltar para casa. Que nada, fiquei lá 24 dias. Em um determinado momento, quando estive ali internado, eu tive que fazer um procedimento chamado VNI. Acho que a matéria conhece bem isso, né? Ventilação não invasiva, né? Eles colocam uma máscara, né, no seu rosto, bem vedada, e quando você inspira, a máquina joga o oxigênio e você expira, e vai, inspirando e expirando, tá? Porque para poder dilatar os seus pulmões, os brônquios, né? Então, mas é um processo que você tem que fazer bem sincronizado, inspirando e expirando, senão você se perde. E foi justamente o que aconteceu comigo. Eu nunca tinha feito isso. E eu disse para o enfermeiro, fica comigo um tempo aqui, até eu começar. Ele, não, mas é fácil. Eu digo, sim, mas fica comigo. E eu nervoso. E ele colocou a máscara e saiu. E eu me perdi nessa sincronização e eu não conseguia mais respirar. Eu tentava puxar e a máquina não jogava ar, eu comecei a entrar em pânico. E eu tentei tirar a máscara com essa mão esquerda. E eu deitado, quando eu fazia assim, a mão não subia, caía por cima do corpo. Eu levantava a mão com força e eu não vinha. E eu, meu Deus, o que está acontecendo? Eu tentando respirar e não conseguia. E com essa mão eu consegui, então, arrancar a máscara. E foi quando o enfermeiro chegou. E quando ele chega, ele percebeu que o meu braço esquerdo estava sem movimento. E eu ouvi, quando chegou uma equipe, veio outros enfermeiros, e eu só ouvi aquela vozinha, vamos ter que entubá-lo. E eu não queria isso. E aí, começaram a trazer aqueles maquinários para junto de mim. E eu comecei a orar. Digo, Senhor, não me deixa passar por isso. Isso não é para mim. Não me deixa. E aí chega uma jovem, enfermeira, já casada, ela, casada com um pastor. Mas ela sempre foi muito tímida. E as colegas de trabalho sabiam que ela era evangélica, esposa de pastor, mas ela não costumava orar pelos pacientes porque ela era tímida. Não tinha essa facilidade de orar pelos pacientes. E ela chegou junto de mim e fez, seu Manuel, o que eu posso fazer? Eu falei, Senhor. Juntei minhas mãos e disse, ora comigo.
Foi o que ele disse. Olha comigo. E ela começou a orar. Junto tinha outros enfermeiros, acho que a chefe da enfermaria também estava ali, preparando já o maquinário para a intubação. E no que ela começa a orar, meu braço começa a movimentar, Deus. Eu comecei a sentir a força no braço, ele levantando com mais facilidade. E aí eu ouço a segunda voz: suspenda a intubação. Ele está voltando. Deus ali. Por favor. Juntinho de mim. Ali eu pude perceber, sentir a presença de Deus, a intimidade com Deus ali. E aí me levaram para fazer a tomografia, fui acusado de um AVC. Eu tive um AVC, meu lado esquerdo paralisou, mas eu já comecei a voltar os movimentos, mas ainda tenho alguma deficiência na mão esquerda, também na minha fala um pouco. Mas olha, depois dali, outra vez que eu fui fazer essa NVI, eu fiz com meu filho ao lado, com o Cleiton, e eu fiz durante mais de uma hora e 10 mais ou menos, sem parar, respirando e expirando tranquilamente com a máquina. Mas meu filho ao meu lado: bora lá, pai, o senhor consegue, vamos lá, estou aqui com o senhor. E eu fiz mais de uma hora a VNI. E graças a Deus hoje eu estou aqui contando vitória. Contando vitória. A intimidade que eu tive ali com Deus. Eu senti ali o Senhor junto comigo, não me permitindo passar com uma intubação. Vi muitas pessoas ao meu lado, infelizmente, partindo. E sendo intubadas também. Mas o Senhor estava ali comigo. Deus nos chamou, queridos, para a intimidade. E essa intimidade ela vai se desenvolvendo dia após dia, quando nós buscamos nos relacionar com Ele. Como pastor? Lendo a palavra do Senhor, orando, meditando na palavra, buscando estar em comunhão com os irmãos da fé. Esse momento de pandemia que nós passamos, 2020, 2021, foram difíceis, porque muitas igrejas tiveram que fechar as portas, devido aos decretos que o governo estabeleceu. E foi muito difícil para nós, cristãos, porque o desejo que nós temos é de estar assim, em comunhão uns com os outros. Fizemos também reuniões online, mas não é a mesma coisa, queridos. Eu não gosto de reunião online. Se eu fiz 2, foi muito. Não gosto. Eu gosto assim, estar junto, olho a olho, falando, abraçando, apertando a mão, conversando. É assim que nós temos comunhão. Lógico, nós não podemos fazer isso com Cristo, né? Não consegue abraçar Ele. Mas através da leitura, da oração, da meditação, nós podemos sentir a presença de Deus. E Ele nos chamou para isso, queridos, para termos comunhão, para estarmos juntos, desenvolvendo essa salvação, este grande privilégio que Ele nos deu. Verso 15. Sendo assim, irmãos, olha só a exortação do apóstolo: permanecei firmes e conservai as tradições que vos foram ensinadas, tanto de viva voz, falando, né, quanto por meio das nossas cartas. Permanecei firmes. Como você está? Firme? Como está a tua comunhão com Deus? Como está o teu relacionamento com Deus? Ele se preocupou com você antes de você nascer, desde a fundação do mundo, em te dar salvação, em tirar você das garras do pecado, em tirar você das garras do diabo, para te dar liberdade, vida em abundância, para dar a você e a mim a oportunidade de termos comunhão e intimidade com Ele. Como você está?
Você tem permanecido firme no Senhor, nessa comunhão, nessa intimidade. O que mais nós temos visto é pessoas se afastando da igreja, se afastando do Senhor. Por causa da pandemia. A pandemia está passando, meu amigo, já está quase acabando, esse já que não acabou já. As igrejas estão voltando a ter reuniões. Os irmãos estão voltando a estar congregando nas igrejas. Não criem desculpas para não ir à igreja, para não estar em comunhão, para não desenvolver a salvação, o privilégio que Deus tem lhe dado. Foi difícil para nós, quando tivemos tanto tempo sem estar juntos. Foi muito difícil. Sem poder viajar para estar com os irmãos. Mas passou. Hoje nós podemos. Então agora é hora de reavivar isso. De buscar essa comunhão com o Senhor e com os irmãos. E desfrutar destes privilégios que nós temos em Cristo. Permanecendo firme na fé. Desenvolvendo a nossa santificação no Senhor. Olha o verso 13 de novo. Sempre damos graças a Deus por vós, pois Ele nos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação, feita pelo Espírito e pela fé na verdade. Interessante que na primeira carta ele também fala sobre a santificação, no capítulo 1, né? No capítulo 4, ele fala sobre a santificação. Capítulo 4, verso 3. A vontade de Deus é esta, a vossa santificação. Por isso, afastai-vos de toda imoralidade sexual. Versículo 7. Deus não nos chamou para a impureza, mas sim para a santificação. Nós precisamos desenvolver a nossa vida com santidade, com fé no Senhor. Sem fé é impossível agradar a Deus. Ou nós temos fé e agradamos a Deus e vivemos a santificação no Senhor e desfrutamos deste privilégio, ou nós não temos fé e não vamos estar agradando a Deus. E não existe aqui meio termo. Ou temos ou não temos. Ou é ou não é. Não tem essa de ficar em cima do muro. Não sei se eu vou, não sei se eu fico. Não existe isso. Para o crente é sim, sim, não, não. Ou é ou não é. Ou você assume a postura de um cristão autêntico e que tenha a comunhão íntima com Deus, ou infelizmente você precisa repensar a sua vida e as suas atitudes no Senhor. Desenvolvamos, pois, a nossa comunhão, a nossa santificação, permaneçamos, pois, firmes no Senhor. Queridos, a cada dia que passa, se nós formos olhar o nosso cotidiano, o que nós vivemos, o que nós passamos, o que nós vemos nos telejornais, percebemos que cada vez fica mais difícil ser cristão neste mundo. Mas é justamente aí onde nós vamos fazer brilhar a luz de Cristo através da nossa vida. É justamente nestes momentos difíceis que nós vamos mostrar para o mundo quem nós somos. Crentes, cidadãos dos céus, salvos pela graça do Senhor, aqueles que mantêm comunhão e intimidade com Deus. Isso são privilégios que Deus tem nos concedido. Queridos, que nós possamos desenvolver esses privilégios, essa comunhão e essa intimidade. Isso é de suma importância. Não se desvie da sua fé, mantenha-se firme no Senhor. Não importa os problemas, as circunstâncias, mantenham-se firmes no Senhor. Hoje estamos recomeçando o trabalho aqui, mas compete a vocês, a cada um de nós, a mantermos esta obra funcionando e tantas outras.
precisando de ajuda, contate conosco. Com certeza, sempre que pudermos, viemos. Vamos vir. É longe? É um bocadinho. Mas graças a Deus que nós temos carro para vir. Está cara a gasolina? Tá. Mas Deus abre portas. Eu vim para aqui com meio tanque. Cheguei aqui, desde lá de Pontal do Paraná até aqui em Biguaçu, com meio tanque de carro. E álcool. Se voltar com meio, eu compro o carro. E era álcool. Dá para vir, gente. A gente tem que fazer um esforçozinho. Deus vai honrar. Deus vai suprir. Ou Ele não é Deus? Ou nós não confiamos nele? Deus supre. Deus honra. Confiemos, pois, no Senhor. Desenvolvamos, pois, a nossa santidade no Senhor. A nossa intimidade com Ele. E com certeza, grandes coisas o Senhor fará através da sua igreja. Que Deus nos abençoe. E que esta obra, que este ministério possa continuar crescendo e se desenvolvendo, contando com o apoio de cada um de nós. Até mesmo com o meu, mesmo longe. Mas pode contar conosco. Se eu não puder estar presente, mas estarei através das nossas, né, orações lá em Xangri-Lá. Amém? Meu muito obrigado pelo carinho de cada um de vocês, pelo privilégio de estar com vocês aqui, neste recomeço de atividades, e tenham certeza, podem sempre contar conosco. Deus os abençoe.